Sejam bem-vindos, amantes do som. Hoje trazemos para vocês aí um set da Technics, um set espetacular e que para mim remonta muito a minha história de garimpo e minha história de procurar tentar recuperar muitos desses aparelhos que foram divididos ao longo do processo, muitos se perderam ao longo do processo, não esse no caso, mas outros aparelhos, e para poder montar esse set eu demorei longos 4 anos, mais ou menos 4 anos, onde se iniciou junto a esse equalizador, o SH8028, foi o primeiro aparelho que adquiri desse set. Depois do SH8028 veio o Tape Deck RT120, chegando num momento até curioso, porque não estava procurando de fato nada parecido, as coisas foram aparecendo e apareceu o receiver SA190 e apareceu também, um tempo depois, o toca-disco SLB210. Isso aí é muito mais do que buscar um aparelho, sim resgatar a história toda de um processo que teve aqui no Brasil e que acredito que divertiu muitas pessoas, que esteve presente em muitas famílias. É um aparelho belíssimo, né? Da linha Technics, composto por uma picape, como foi falado, a SLB210, o Tape Deck RS-T20, o receiver SA190 e esse equalizador, que na verdade ele era um artigo opcional na época, o SH8028. Além da regulagem normal de graves, médios e agudos que já contém no receiver, a Technics lançou esse equalizador para dar um brilho ainda mais nesse conjunto. Você pode ligar um aparelho no outro, saindo apenas uma tomada, abastecendo o conjunto. Quer dizer, todos os aparelhos todos os aparelhos não, no caso o receiver ele tem 2 tomadas, tá? Onde você pode ligar outros aparelhos e o equalizador também. Então você consegue, em vez de ter um filtro de linha, uma régua ou algo nesse sentido, você consegue ter na sua casa esse aparelho utilizando apenas uma tomada. Esse aparelho ele tem várias funções. A função mod, FM, AM. Aqui são as mudanças de estação e memória. Esse aparelho ele consegue memorizar até 16 canais, tá? E aqui você vem conferindo direitinho os canais que você está buscando. Ele tem a chave para tape, ele tem a chave para áudio, a chave para tuner e a chave para toca-disco. Além de um botão loudness, que abrilhanta ainda mais. Esse aqui é o botão de volume. Aqui é o botão de balance, quer dizer, divisão de caixas. A caixa do lado direito, caixa do lado esquerdo. Aqui é a regulagem de médios e agudos. E aqui é a regulagem de graves e médio graves. Tá? O equalizador também. O equalizador você pode tanto utilizar ele como não utilizar ele. Aqui você aperta para você poder mandar a equalização para gravação, certo? Onde você tem um double deck, como nós chamávamos antigamente, e você pode inclusive gravar de uma fita para outra fita. O aparelho é muito interessante, o aparelho é realmente muito bom, mas vamos tentar evitar de ocupar muito tempo para que o canal não se alongue muito, né? O aparelho possui 70 watts RMS e vamos ver como é que funciona esses 70 watts RMS. Vamos ver como é que ele funciona sem equalizador e depois nós vamos ver como é que ele funciona com o equalizador, tá? Inicialmente, já para poder matar um pouco isso, vamos colocar no tuner, tá? Não posso demorar muito no tuner, que é a rádio AM/FM, porque
pode correr o risco de direitos autorais. Também a questão do próprio toca-disco, ou picape, que infelizmente não haverá possibilidade de colocar ele em pleno funcionamento com risco de repente perder o vídeo e perder a história do aparelho, que isso é o mais importante, porque o nosso objetivo maior é esse, é que as pessoas conheçam um pouco mais, ou que relembrem um pouco mais e comentem sobre esse aparelho, se conheciam, se não conheciam, se tiveram alguma história com ele, se não tiveram alguma história com ele, se gostaram, se não gostaram. Mas não vamos esquecer, tá, gente? Se puder, curte o vídeo, compartilha, faz um comentário. O maior objetivo desse canal é que a gente possa interagir, que a gente possa, nós que amamos o som, possamos contar nossas experiências, ou então, de repente, conhecer um pouco mais de tudo que aconteceu dentro desse nosso país e de tudo que acontece, tá ok? Então vamos iniciar aqui no Tanner, no Rádio FM. Conversou com a Federação de Futebol do Uruguai no domingo. Infelizmente eu vou evitar de deixar funcionando muito, tá? Então vou tentar dar uma passada rápida para que vocês possam ver, entendeu? O funcionamento dele do FM, o AM é a mesma coisa, e ele tá inclusive sem nenhuma antena, tá? Tem só um pedaço de fio amarrado, né? Quem vem da década de 70, década de 80, sabe bem muito como é que funciona. Era um fio no rádio e bombril na televisão, na antena de televisão, né? Então ele está em pleno funcionamento. Com essas 3 pessoas. O rádio está em pleno funcionamento e agora vamos partir para o auxiliar. O auxiliar está sendo colocado num aparelho de telefone, um aparelho de telefone normal, e o auxiliar ele recebe tanto uma televisão como um DVD, como um notebook. O que você achar melhor você pode ligar no auxiliar, tá? Primeiramente, aqui o botão de equalização está aqui em cima, ele está desligado, tá? Então vou tirar inclusive até a equalização para vocês verem que não tem nenhuma função na equalização no momento, tá? Vamos escutar um pouquinho o som. Tirei a tecla loudness e vocês podem ver que perdeu um pouco o brilho. Vamos ver agora como é que ela funciona de novo. Agora nós vamos fazer um trabalho para ligar o equalizador, tá, gente? Primeiro a gente vai ligar o equalizador, vai mostrar que todo ele está funcionando, tá? E depois nós vamos mostrar a diferença do equalizador ligado, tá? O equalizador SH8028, que foi um equalizador, ele foi opcional, tá? Inclusive ele era vendido separado. Algumas equipes de som utilizaram muito ele, por ele ser um equalizador leve, apesar de não ser padrão REC,
ele era muito leve, além das pessoas dentro das suas residências também estarem utilizando esse equalizador, pela facilidade que tem de utilizá-lo e pela qualidade desse equalizador, que tem apenas 7 bandas, mas realmente dá uma diferença muito grande, tá, gente? Vamos lá. Está sem equalizador, correto? Vamos ligar o equalizador um pouquinho baixinho para vocês poderem perceber. Nós estamos aqui no número 2,5 da escala máxima, que ultrapassa o 10, tá, gente? Vamos dar uma pequena regulada aqui nele, tá? Vou voltar a música normal, sem o equalizador, pra gente poder dar uma pequena regulada nele, pra ver o funcionamento dele, como é que ele realmente dá um grande brilho nesse aparelho, tá? Não tem corte, tá, gente? Aqui tudo é feito ao vivo, então, por favor, não me cobrem muito aí da equalização, porque a gente tá fazendo aquela equalização básica, né? Aquela equalização básica, entende? A equalizaçãozinha básica. Tá, pessoal? Então, nessa equalização aqui, quer dizer, o equalizador está desligado, então nós vamos utilizar a equalização do próprio aparelho, tá? Primeiramente nós vamos tirar o agudo e o médio. E agora nós vamos tirar o grave e o subgrave. Só um minutinho só, por favor. Vamos tirar o grave e o subgrave. Chegamos ao número 9,5 desse aparelho, tá? Para poder ver a potência do aparelho e sem precisar de nada, só ele empurrando as já conhecidas caixa Rolle 12 com 2 alto-falantes de 12 com 300 RMS cada, com duas cornetas duas cornetas de 100 watts RMS cada uma, não precisa falar a marca, e mais 2 super tweeter de 100 watts RMS, totalizando 300, 600, 800, 1000 watts RMS entre alto-falantes, cornetas e tweeter, tá? Então vamos embora voltar aqui no número 10 para vocês poderem saber, mais ou menos no número 9,5 para vocês poderem saber a potência do aparelho, que empurra muito mais do que essas caixas, e depois nós vamos para o equalizador. E agora, para poder finalizar o vídeo, nós vamos colocar o tão esperado equalizador e como é que ele se comporta dentro desse processo todo, tá?
além do tape deck, tá? Que talvez não consiga ver, mas ele tá funcionando, tá? Ele tá girando, mas talvez vocês não consigam ver. E agora nós vamos mostrar para vocês como é que funciona o equalizador dentro desse aparelho, tá? A diferença que nós trazemos ao adquirir esse equalizador, que era opcional, tá? Vou colocar no número 5 da escala de 0 a 10, que ainda vai mais um pouquinho, que é o máximo. Vou colocar na escala de número 5. Colocar na escala de número 5 e vou ligar o equalizador. Faltou apertar a tecla Loudness, né? O som tá tão gostoso e nem dei um brilhozinho no grave, né? E no som, né? Vamos lá, Loudness. Chegamos até o número 8, tá? Chegamos até o número 8, porque o aparelho, muita gente fala dos vintages, né? E diz que são aparelhos fracos, que são aparelhos que não tem bastante potência. E ficou bem claro que esse aparelho, ele, tranquilamente, você sabendo fazer uma ligação de série ou paralelo, você poderia trabalhar com mais 2 caixas de som. Mas isso aí seria um pouco mais especializado, que depois nós vamos explicar para vocês, tá? E agora vamos dar mais um charme, tá? Vamos tentar dar mais um charme para o aparelho. Vamos tentar dar mais um charme para o aparelho para que vocês possam ter noção de como é que ele era visto à noite, quando você apaga a luz, tá bom? E não podia faltar, né, o teste da garrafinha, né? Porque senão de repente fica uma dúvida muito grande se o aparelho tá batendo grave ou se ele não bate grave, né? Então, a forma que nós temos de mostrar, não sei se de repente lá em cima a haste do braço do toca-disco tá balançando, né? E desculpem a vibração que está acontecendo no aparelho, porque o modulado está um em cima do outro. Vamos colocar a garrafinha de água, né? Aquela garrafinha conhecida nossa, para ver se de repente se esse aparelho bate grave ou não, tá bom, gente?
Alguém pode falar assim, poxa, mas esse grave aí tá muito baixo, né? Então vamos trocar aqui um pouquinho, tá? Recuperar uma música aí de grave para que a gente possa mostrar, ver como é que funciona esse aparelho, tá? Será que tem grave? Está sendo feito para comprovar que existe uma diferença muito grande entre médio grave, médio, agudo e subgrave, tá? Então, as caixas, como são caixas de grave, médio e agudo, a gente pode chegar nesse grave bem gostoso, que realmente empolga, né? Empolga. Vamos lá. Sem esquecer que existe 1 litro de água aqui, quase equivalente a 1 quilo de peso em cima do gabinete, tá? O gabinete, quando eu falo, são as caixas, tá? É isso aí, pessoal, mais um grande vídeo, tá? Vou botar aqui para poder mostrar que o toca-disco funciona. Não sei se de repente dá para poder ver. Eu vou tentar subir aqui um pouquinho a câmera, ó. Toca-disco funcionando perfeitamente, tá? Em suas funções, mas por conta dos direitos autorais nós preferimos não colocar, tá? E aqui, não sei se de repente vai dar para poder ver, o deck funcionando. Acho que não há necessidade de colocar o outro, né? E agora vamos finalizar com um pouquinho mais de grave, tá? Vamos finalizar com um pouquinho mais de grave. Um aparelho vintage, gente, onde muita gente fala que já se passou com o tempo. Muita gente fala assim, ó, viva a tecnologia. Não, nós ainda estamos muito presos ao passado. As festas, as lembranças. Fico imaginando quanta alegria esses aparelhos trouxeram para pessoas e para famílias. Conte um pouco da sua história, se já conhecia o aparelho, se não conhecia o aparelho. Conte um pouco sobre sua história, de como é que era, entende? É importante. Vamos interagir, pessoal. Desejo um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado por assistir o vídeo, tá? O vídeo falando sobre aquele amplificador de 100 watts por canal
Infelizmente, nós tivemos um problema aqui, porque a gravação aqui não tem pretensões maiores, senão a da interação. E o vídeo ele acabou sendo pausado, e aí conseguimos correr para poder fazer uma segunda parte, tá? Acompanha o canal, curte se puder, tá? Para poder incentivar a gente possa fazer mais vídeos, entende? Compartilha. E o principal de tudo, se puder, dê a sua opinião e conte sua história. Um forte abraço a todos e todas. Fiquem com Deus. Renato Pepson.